Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Consórcio Descomplicado. E iniciamos esse segundo semestre recheadinho de novidades. Temos 3 novos patrocinadores que colaram conosco e estão amando o nosso conteúdo. São eles: TMG, Cidadania Italiana. Na TMG, tudo é tudo. E quando você solicita sua cidadania pela TMG, você não vai se preocupar com nada. Inclusive, a minha cidadania está sendo feita pela TMG. E já está indo para a etapa italiana. Então, em breve, muito em breve, terei a minha cidadania italiana também. Porque na TMG, mais uma vez, tudo é tudo. L'Héritage, onde a mulher executiva que gosta de se vestir bem encontra o traje ideal. Inclusive, ela é que me veste em todos os programas e está aqui, L'Héritage, para vestir você, mulher executiva. E Ocean Crowdfunding, um oceano de oportunidades de investimento. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Após esse início tão lindo, essa recepção tão linda com nossos patrocinadores, hoje nós recebemos 2 pessoas muito especiais aqui para participar desse programa comigo. Um especialista em consórcio da Racon Consórcios, meu gestor, que eu gosto muito, tenho muito apreço por ele, Micael Itamar dos Santos. Seja muito bem-vindo, Mica. Oi, Liliane, obrigado. Quero dizer que é um prazer estar aqui participando desse evento aqui, que é bem interessante, desse teu programa, desse teu lançamento aqui de vários conteúdos muito importantes para todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigada. E também meu excelentíssimo esposo, que trabalha no BTG Investimentos, em BTG Pactual, Felipe Miquelon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom falar contigo também, Micael. É bom a gente conversar, falar com as pessoas e ajudar a um planejamento financeiro, né, que é muito importante para todos. Com toda certeza. E hoje o nosso bate-papo, ele é para desmistificar o consórcio junto aos investimentos. Por quê? Você, investidor que hoje possui o seu dinheiro aplicado, você imagina, poxa, não vou fazer meu consórcio. Para que eu vou colocar parcelinhas no meu dia a dia e fazer um consórcio se eu tenho dinheiro aplicado? É justamente para você. Justamente para você que tem valor aplicado, que é investidor. O nosso papo hoje é diretamente para você, para que você veja oportunidades de aumentar o seu patrimônio sem se descapitalizar. Mas o que é se descapitalizar, gente? O que é se descapitalizar, Felipe? Bem, para muitos investimentos, a ideia principal é guardar dinheiro, né? De alguma forma, cada um tem o seu jeito, né? E chega um determinado momento que eu vou usar todo aquele meu recurso que eu guardei para comprar um bem, né? Então, vamos usar um exemplo de um carro. Eu tenho que comprar um carro, a maioria das pessoas faz de que maneira? Vou guardar dinheiro, vou em algum investimento, né? Normalmente acaba se chegando na poupança, né? Investimento mais simples, mais básico para todos. E no momento que eu adquirir um certo volume, eu vou retirar todo aquele meu dinheiro e vou comprar o veículo. E aí que ocorre essa situação do descapitalizar, ou seja, eu tenho uma captação que eu fiz, eu me descapitalizei, ou seja, eu cancelei aquela captação que eu fiz.
né? Por outro lado, eu tenho o bem, mas o bem não é líquido, como se diz no mercado. O que é líquido? A liquidez do mercado, quando se fala em liquidez do investimento ou liquidez do seu patrimônio, é a velocidade com que você pode dispor daquele patrimônio em dinheiro em espécie. Então, ou seja, se eu tiver muitos imóveis, eu tenho pouca liquidez. Né? A não ser que eu vá fazer uma venda de uma maneira rápida para tentar buscar liquidez por algum evento que eu precise, né? Se eu tiver dinheiro aplicado, aquele dinheiro está à minha disposição, também depende do investimento, né? Existem investimentos mesmo nos bancos mais líquidos e menos líquidos. Então esse descapitalizar, ao mesmo tempo eu cortei a minha liquidez, eu vou deixar de ter liquidez, não tenho mais dinheiro, né? Para uma dor de barriga, e ao mesmo tempo então eu tenho aquele bem. Que o bem não é líquido. O imóvel, o carro, acaba tendo baixa liquidez do mercado. E aproveitando, né, Felipe, você falou não se descapitalizar, a gente acaba caindo naquela tecla lá de margem de segurança, né? Todo mundo quer ter um dinheiro guardado, um recurso, quer usar o dinheiro de uma forma inteligente para viagem, para aquisições, para te comprar um veículo, para te comprar um imóvel, para te investir na praia ou no campo. Mas o muito importante, o não se descapitalizar, ele te dá aquela margem de segurança de ter um dinheiro guardado. Pode ser numa poupança, pode ser numa aplicação financeira, e que faz com que você tenha mais segurança, como tu deu o exemplo de tu investir num carro, né? Buscando uma linha de crédito ou buscando parte daquele recurso que tu guardou, ou seja, tu não vai se descapitalizar integralmente, tu vai usar parcialmente um valor para te investir num bem. Mas, para isso, a gente tem que ter aquele conceito de guardar dinheiro, né, Felipe? Porque para não se descapitalizar, tem que ter o dinheiro guardado. Né? Ter dinheiro guardado é muito importante não para conquistar o bem, mas para ter uma liquidez para alguma necessidade. A gente pode ficar doente, pode precisar fazer inventário de um familiar falecido, pode precisar pagar impostos. Tem muitos eventos na vida que dependem de pagamento à vista. Né? Eu não posso pagar o ano que vem, eu preciso pagar agora. E para isso precisa ter liquidez. Exatamente. Então vocês me dizem que sempre é importante ter uma reserva bancária para que, numa emergência, a gente utilize esse valor, né? E como que a gente pode fazer para aumentar o patrimônio? Ok, eu tenho, vamos imaginar, para ficar uma conta redonda para o pessoal de casa entender, 100 mil reais guardado. Certo. Tá? Certo. Então, essa é a minha reserva de segurança. Como eu posso fazer para aumentar contigo, Mica, o meu patrimônio? O que eu faria hoje? Eu estou iniciando, eu tenho uma renda suficiente. Eu guardo meu dinheiro, sou organizado o suficiente. Essas são objeções e questionamentos que o pessoal aí de casa nos faz normalmente na hora de contratar um consórcio. E por isso a gente trouxe os especialistas aqui justamente da área de banco e da área de consórcio para que você de casa tenha essa visão ampla e clara do que acontece com o seu dinheiro. Então, voltando, tenho 100 mil reais guardado. Como eu posso fazer para aumentar? Mas eu sou muito regrada e eu guardo todos os meses o meu dinheiro. Eu não sei se o consórcio é para mim. Liliane, foi até bom tu comentar que uma pessoa regrada, ela acaba tendo um entendimento mais fácil do conceito do que é um consórcio, né? Porque o consórcio é uma forma planejada de tu separar um valor mensal, onde todo mês tu vai estar guardando também, mas em vez de tu guardar no banco, numa poupança, numa aplicação, tu vai estar direcionando esse dinheiro para um consórcio. Então, vamos supor que tu pegue ali 10% da tua renda que tu já guarda todo mês e direcione para o consórcio por um crédito de 100 mil. Ou seja, tu vai ter 100 mil ainda na tua conta bancária e tu vai estar fazendo uma carta de crédito de 100 mil. Ou seja, tu tem 200 mil, 100 mil na conta e 100 mil que muito em breve, num prazo pré-determinado, tu vai ter esse recurso ou para te capitalizar ele em dinheiro, tu pode resgatar ali no final em espécie, ou tu investir num patrimônio, num bem, dobrando o teu capital. E tudo isso que a gente está conversando agora é utilizando 10% dos recursos que tu já estava guardando mensalmente. Legal, gostei disso. E outro ponto importante, até vou abrir o leque para o Felipe,
que eu comentei tu usar 10% do teu próprio recurso. Mas tu tem aquele teu dinheiro que está guardado, que tem um rendimento, né, Felipe? Que eu estou tendo liquidez nele lá, está disponível. Ao mesmo tempo, eu poderia, usando essa estratégia que o Mikael comentou, eu poderia usar parte do meu dinheiro que está sendo guardado, gerando renda, para comprar uma carta. Eu posso aumentar o meu patrimônio, Tá. no exemplo de 100 mil, né? Se eu tiver 100 mil aplicado, esse 100 mil, em tese, está me dando um rendimento ao redor de R$1.000 por mês. Esses R$1.000 por mês, com certeza, paga uma carta, eu acredito, né, Com Mica? certeza. Do mês, né? Então, sobra dinheiro, eu mantenho ainda o meu recurso aplicado, eu já estou mirando mais 100 mil, que num determinado tempo eu já vou conquistar, e eu não mexi em nada meu recurso, né? O que precisa é só um pouco de planejamento, para que eu tenha esse horizonte de ter esses 100 mil em mão, seja para um carro, ou uma reforma de casa, ou sei lá, algum bem, para que eu não caia no que todo mundo faz sem planejamento, que é ou tirar toda a liquidez que tenha e usar o meu 100 mil para fazer a compra, né? Ou ainda buscar no banco um financiamento, né? Basicamente são as 3 maneiras. Sim, sim. E hoje um financiamento, nós partimos de que taxa, Fê? Se for para um veículo, hoje a taxa está ao redor de 1,5, né? Para arredondar, veículo, Com a 1,5 garantia ao do mês. veículo. 1,5 ao mês. Né? E se for para casa, a taxa está ao redor de 10% ao ano. Perfeito. Então vamos arredondar em 0,80, 0,85 ao mês. E se a pessoa precisar para crédito pessoal, eu preciso hoje pagar uma conta e não tenho esse recurso. Eu me descapitalizei porque eu comprei um carro com esses 100 mil. Aí eu preciso de liquidez para pagar um problema hospitalar. Eu preciso de dinheiro vivo. Agora. O hospital também é à vista, É à vista. pagamento. Então, um empréstimo pessoal, né, o crédito pessoal que todo mundo conhece, é em média 5%. Nossa, é muito caro. Nossa Né? É inviável. Senhora. 5, 6, 7, depende um pouco, às vezes, o perfil do cliente, né? O cliente que é Sim. mais, que ele tem um tempo a mais do banco, um histórico no banco, ele acaba tendo taxas melhores. Se ele for investidor, ou era investidor, também acaba conquistando algumas taxas. E lembrando sempre que, normalmente, quando se tem algum problema, Mikael, é engraçado falar isso, mas quando se tem algum problema ou se foi tentando empurrar até a hora de chegar a pegar um empréstimo, aquela hora o banco já não oferece mais empréstimo. Tu não tem mais essa Não capacidade tem mais. de tomar esse empréstimo. Isso, por quê? Porque a minha linha de análise de crédito acabou se deteriorando por algo. Eu demorei para chegar lá para pedir para o banco. Quando eu segurei as pontas, na hora que eu disse, vou pegar o empréstimo, vou lá buscar, já não tenho mais Já não tem aprovado. mais isso Ou aprovado. a taxa já está muito diferente do que tinham me oferecido anteriormente. Esse Quando é um problema. tu tinha o dinheiro aplicado. É. Então, a gente tem dinheiro aplicado, eu vejo lá em casa, a gente tem o valor aplicado, enfim, aí tem oferta de cartão de crédito, oferta de Crédito pessoal. pessoal, compre carro, troque casa, troque e faça. Mas daí na hora que se precisa, a nossa análise de crédito acaba baixando a nossa regra, o score, né? Que é a análise de todo mundo aqui dentro do Brasil. E aí, os pré-aprovados, puff, Diminuem ou acabam ficando mais caros. Então é um problema. pra te ver. E Mica, me conta quanto eu pago se eu fizer um consórcio? Neste caso, eu tenho lá meus 100 mil, vou usar meus 10%. Que taxa eu vou pagar a ela? Olha, a gente tem várias opções, mas vamos pegar uma linear assim de 0,13% ao mês, num crédito na casa dos 100 mil, né? Estamos falando aí quase 10 vezes menos do que o custo de um empréstimo no banco, né? 0,1, algumas coisinhas, 0,13. 0,13 para 0,80 que tu comentou, que agora é o Meu mesmo para o Deus. financiamento bancário, né? Então, com o juro que eu ganho no banco, eu consigo pagar a parcela que eu tenho e dobrar meu capital. E sobrar dinheiro ainda. E sobrar dinheiro ainda. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um cliente que usou essa mesma estratégia. Ele tinha um recurso aplicado, né? Ele teve a informação da rentabilidade mensal, ele pegou aquela rentabilidade mensal e jogou num consórcio. Vou pegar o exemplo de 100 mil, para não falar o valorizado do cliente. Então, com a rentabilidade, ele está pagando esse consórcio. E esse consórcio ele contemplou. Então, aqueles 10% que ele está usando para pagar a parcela, ele comprou um imóvel e quem está pagando esse imóvel hoje é o inquilino. E aquele 10% que ele estava guardando a rentabilidade, ele jogou para um segundo imóvel, ou seja, ele praticamente dobrou o patrimônio usando a mesma estratégia, Felipe. Usando exato. um recurso que era do investimento e agora com o consórcio quem paga o inquilino e ele já está no segundo imóvel só com essa informação. Fantástico. Eu, inclusive,
tenho uma situação de... Nós temos aqui em Caxias muitos detentores de imóveis, né? Caxias cresceu muito imobiliariamente. E tem diversas pessoas que têm diversos imóveis, e todos eles locados. Hoje a locação, se eu não me engano, ela paga 0,40, né? Em média, sim. Faz 0,35, 0,40 sobre o bem do imóvel. Sobre o bem do imóvel. Então, ainda valeria a pena a pessoa alocar e pagar a parcela com o valor do aluguel. Mas mesmo assim, não se sobrepõe ao aplicar. Investimento, Não. Falando desse assunto, para dar um contexto para o pessoal que está assistindo, agora, neste ano que nós estamos, um investimento num imóvel para alocar, ele diminuiu um pouco o poder de ganho comparado com a rentabilidade de outros anos, né? Isso é cíclico, como dólar, como ouro, como imóveis, como o próprio investimento. Então agora, visto que a gente tem uma taxa de juro brasileira na casa de 10,5%, né, que é uma taxa alta, é uma das maiores do mundo, esse custo acaba, por outro lado, beneficiando quem tem aplicação, né? Por isso que até o capital estrangeiro vem para cá para poder ganhar em cima do nosso juro. O juro está pagando bem. Sim. Então, se eu tiver um imóvel, hoje eu ganho, para se situar em taxas, em torno de 0,40 do valor venal, né? Do valor de imóvel, do valor, um apartamento que vale R$1 milhão. Então, eu vou ter um aluguel ideal que deveria ser num investimento de R$1 milhão, R$10 mil, que foi o que tu me perguntaste. Se eu tiver aplicado R$1 milhão, hoje bem próximo a 10 mil de renda é fácil de ter um rendimento conservador e tal, né? Eu estou arredondando 1% aqui. E num imóvel eu teria quanto? O imóvel vale R$1 milhão, eu tenho um ganho do aluguel ao redor de R$4 mil, que é o 0,40 que tu citaste. Então, é delicado essa estratégia, né? É delicada a estratégia de concentrar. Eu particularmente gosto de diversificar. Eu acho que é plausível, porque eu tenho um perfil conservadora. Então, jamais eu arriscaria em algo que me desse borboletas no estômago, né? Então, eu não vejo com tão bons olhos hoje o imóvel locado. Por enquanto não. Talvez ele volte com o tempo, mas como o Michael também falou da questão de aumentar o seu patrimônio, quem tem a ideia quem já tem um carro, por exemplo, pode fazer um investimento ou até um consórcio, que nem no teu exemplo, para um outro veículo ou para planejar a troca, né? Ou ainda na questão do investimento para ter algo fora do ramo bancário, tirar o dinheiro do bancário e botar para investimento, ou ainda quem tem muitos imóveis, como você falou, também pode ter diversificado isso. Sim. Né? Em ter dinheiro vivo aplicado ou ter uma carta de crédito, mas não comprar mais e mais em um imóvel e mais outro imóvel. O importante é que o consórcio tem uma possibilidade de a gente utilizar como reforma, né, Mica? Sim, o consórcio tu pode utilizar para reforma de um bem que tu tem e tu quer modificar, quer ampliar. Tu pode usar esse capital para esse mesmo imóvel utilizando como processo de reforma. E fazer ele valorizar mais. Né? Mas então se eu tiver eu quero entender mais, Mica, eu não entendi. Se eu tiver um imóvel, eu tenho 10 imóveis. Certo. Tá? E por que eu vou fazer um consórcio de imóvel se eu já tenho 10 apartamentos? Eu vou fazer por que motivo? Eu posso usar ele e usando os meus de garantia, liberar o dinheiro, alguma coisa assim? O que muitos vêm fazendo, Felipe, eu vou pegar aquela tua linha de raciocínio da questão da rentabilidade da locação dos imóveis, tá? Fica entre 0,4, alguns 0,5, né? 0,4, O que alguns vêm fazendo para aumentar o ganho nesse mesmo imóvel? O que eles estão fazendo? Eles vão ter que reformar esse imóvel, mobiliar esse imóvel para ter um aluguel mais lucrativo. Muito bom. Então, eles fazem um consórcio, né? Contemplam. O proprietário faz um consórcio, né? Vamos pegar um exemplo, 1 milhão. Ele contemplou, ele joga esse 1 milhão num imóvel dele que vale 2 milhões. Tá. Então, ele capitaliza esse 1 milhão, ele recebe em dinheiro. Esse 1 milhão, ele distribui nesses 10 imóveis que tu comentou, 100 mil para cada imóvel. Esses imóveis, ele pode imobiliar, pode reformar e aumentar o lucro mensal dele de rentabilidade de aluguel. Hoje a gente tem vários investidores que nos passam informação que tem ganho até 0,8 ao mês
de rentabilidade Jura? no aluguel do imóvel mobiliado. Muito bom. Muito bom. No mobiliado. Então, a pessoa deixa ele caprichoso, deixa um Um ambiente Um imóvel diferenciado. bacana. Sim, lógico, temos muitos profissionais que vêm transferidos, concursados, acabam precisando de um lugar para ficar e eles não vão mobiliar Vou o mobiliar. imóvel. Estudante. Estudante, Em breve vai muito ter provavelmente legal. a Universidade Federal aqui em Caxias, né? Que eu tenho uma Aham. notícia aí que vai ter uma Universidade Federal. Então é legal porque tu tem estratégias de tu aumentar o teu lucro com o imóvel que tu já tem, Uhum. usando uma ferramenta que é o consórcio e podendo fazer esse investimento através de uma aplicação que tu tem, usando os teus recursos, sem puxar dinheiro do bolso, vamos dizer assim, né? Tu consegue movimentar, é só fazer uma análise financeira, fazer o estudo, falar com um especialista em investimentos, com um especialista em consórcios, né, Liliane? Para te dar essa orientação, para te identificar que tem caminhos. E a gente tem um produto aí à disposição. Sim, exatamente. Nós temos o produto da Racon, que nós utilizamos muito, e ele é muito bem visto, porque temos quanto tempo de empresa já? Na Racon, 11 anos. 11 anos na Racon. Pensa, gente, se não tem a sabedoria toda, já viu o grupo abrir, já viu o grupo fechar. E Felipe, quanto tempo você tem de banco? Eu tenho 23 anos de banco. Eu tive 18 anos de passagem pelo Itaú, em vários cargos e várias agências, e mais 2 anos na XP, também como assessor de investimentos, e agora 2 anos no BTG Pactual. Um próprio bebê. Os dois bebês iniciando carreira, coisa chique. Eu nesse mercado de consórcio, eu estou um pouco mais de 15 anos, porque de Racon eu tenho 11 anos. Depois eu trabalhei 3 anos e meio na Caixa Econômica Federal e trabalhei mais uns 2 anos no Magazine Luiza, onde eu trabalhei na implantação do consórcio no Rio Grande do Sul, que foi quando o Magazine Luiza comprou as lojas Arno, né? Então ela trouxe esse produto e na época eu era gestor regional do Rio Grande do Sul e eu atendia várias lojas com o consórcio. Muito legal. Então temos somar eu e tu, Felipe, quanto? Chegou 50 quase. Meia década De experiência, né? Experiência profissional. Isso é bom porque a gente pode ajudar as pessoas, né? Na nossa profissão a gente ajuda as pessoas, vocês do jeito de vocês, eu do meu jeito também. Um médico, um profissional liberal, um empresário ou diversas outras profissões que quem está assistindo não precisa se preocupar com o investimento se ele estiver sendo atendido por mim. O meu papel é esse, é ajudá-lo a entender, né? À medida do que ele deseja entender. E também não precisa querer entender tudo, né? Sim, tem até especialista para isso. Até né? porque é o meu lugar, assim como de consórcio também. Então eu costumo falar para os meus clientes que um exemplo bem fácil de entender, a gente não vai no médico e do que o médico te orienta a fazer, você não vai estudar medicina e nem vai procurar saber tudo que o médico te disse para ver se deve ou não seguir a orientação dele. Não, você vai procurar o médico, vai ser orientado por ele e você vai seguir a orientação dele, né? Então é a mesma coisa, cada um com a sua especialidade, né? O professor, o assessor de investimento, o assessor de consórcio e por aí vai. Exatamente, é por aí. É por isso que a gente precisa procurar um especialista, não é uma pessoa que não é um clínico geral, né? Que entende um pouco de tudo para te tratar de uma situação específica. Tem que procurar o especialista para você ter uma solução adequada para você. Muito bem. Voltando a falar de investimentos e consórcios, porque esse papo tá muito bom, tá quente e o pessoal de casa deve estar gostando. Um cenário contrário. Eu sou muito bem de vida, eu tenho bons rendimentos, mas não tenho nada de dinheiro, de capital para dar de lance, nada de nada. Mas eu pago tudo à vista. Eu tenho um bom rendimento, eu tenho vários terrenos, várias casas, tudo. E me incomoda ter parcelas mensais. Me incomoda, isso me atrapalha. O que fazer nesse momento? Bom, se a pessoa tem bastante dinheiro, é sinal que ela é uma pessoa organizada, é uma pessoa planejada, né? Que acaba planejando as suas conquistas e os seus investimentos. O consórcio, o que acontece, bem interessante, quando tu contempla, tu faz uma aquisição à vista. Porque como tu comentou, uma pessoa que tem muito dinheiro, compra tudo à vista,
com o consórcio tu vai acabar comprando à vista. E o importante é aquilo, quanto mais dinheiro tu tem, mais tu quer ter. Porque a questão de tu ter uma segurança, ela é muito importante, né? Porque quando tu tem 200 mil, 10 mil é pouco. Quando tem 1 milhão, 200 mil é pouco. Então tu quer ter sempre mais, né? Sim, Exatamente. A vida muda, os desejos mudam, né? O teu padrão de vida muda. Então essa pessoa que tem muito dinheiro, ela acaba diversificando de alguma forma, seja em investimento, seja em consórcio, ou seja em outros produtos. Então, a resposta para isso é a diversificação, porque tu vai ter um investimento mensal e tu tem outros compromissos mensais, e o consórcio vai ser mais um, que vai te trazer um retorno lá na frente, que tu pode resgatar ele todo em dinheiro, ou tu pode fazer uma aquisição à vista. Perfeito. Ou tu pode fazer um novo investimento. Sim, sim. Também Muito concordo. Aquele que não deseja ter os boletos ou ter algum compromisso financeiro assim, ele acaba podendo optar por N situações que vai poder controlar isso, né? A diversificação, inclusive nos investimentos, é uma palavra que sempre aparece. É sabido que o investimento ele sempre é cíclico quanto ao que se tem de retorno dos investimentos que estão no mercado. Então, o dólar, o ouro, renda fixa, que agora está em alta, né? Os investimentos tradicionais em renda fixa. Cíclico quer dizer que vai sempre vai ter uma... se dando voltas, né? Algo que no passado Ele não se era repete. bom, pode ser que hoje está bom também. E, ao mesmo tempo, hoje o que é bom, amanhã talvez não seja o melhor dos mundos. Então, diversificar é a ideia, como o Mikael falou, de fazer diversas frentes de investimento. Então, no meu caso, o cliente que tem o capital comigo, a ideia é fazer com que ele aplique em alguns cenários. Inclusive, claro que tudo depende um pouco do perfil do cliente, o desejo do cliente, né? Por aí vai. A liquidez que ele também pretenda, né? Aquilo de ter o dinheiro mais livre ao momento que ele precisar ou não, né? Então, essa diversificação no investimento também é muito grande. Sim. O consórcio pode fazer parte da diversificação, sim, como tu colocaste, mas e dentro do investimento também se diversifica, de ter lá um capital, talvez, se for desejo, fora do país, se é desejo do investidor, ter um investimento aplicado em bolsa, ter um investimento aplicado em fundo imobiliário, ou o cliente que desejar, mesmo dentro da família só conservadora de renda fixa, por exemplo, ele pode ter diversificação dentro dos investimentos de renda fixa no perfil conservador. E quem sabe, talvez, se ele desejar, colocar o consórcio como diversificação também. É porque o consórcio ele entra muito no conceito de segurança, tá? Porque, por exemplo, hoje se tu tem... Se não me falha a memória, o fundo garantidor hoje é 250 mil por CPF. Por CPF. É isso, né? Isso aí. Mas ele é só... Foi bom ter tocado nisso, Micael. O fundo garantidor no Brasil ele é 250 mil, mas só para os produtos bancários de renda fixa. Certo. Por exemplo, fundo de investimento, os bancários, não tem FGC. O que tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro para todo você que tem valor investido, ele cobre poupança, saldo de conta corrente e alguns produtos bancários, principalmente CDB, LCA, LCI, esses de renda fixa. Isso existe, Mikael, só para explicar um pouco mais do que tu tocou no assunto, que é para cobrir o cliente no caso de o banco onde ele tiver o investimento quebrar. É para isso que serve, para aumentar a confiança do investidor no mercado bancário financeiro. Isso não é Brasil, isso é o mundo todo que é assim, tá? Aí muda um pouco o valor. É nisso que eu ia tocar. Essa questão de tu ter, por exemplo, 250 mil, ter 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões em consórcio, é um processo muito comum hoje. Que não tem FGC, né? Não tem FGC, mas tem uma garantia aí? Tem uma garantia do Banco Central. Ou seja, esse recurso, e não tem como ter perda nisso aí, Felipe, porque é um recurso que é dos próprios consorciados. Então não tem como ter quebra, tu entendeu? Esse dinheiro já está ali, ele é teu, ele está disponível. E esse dinheiro ninguém tira de ti. Tu vai sacar quando tu for comprar um imóvel ou quando tu resgatar em dinheiro no final. Porque tem pessoas hoje que têm medo de deixar o dinheiro no banco, tu entende? Por isso que muitas pessoas na nossa região têm muitos imóveis. Eles sabem que está lá, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. E o consórcio te dá essa segurança. Tem muitas pessoas hoje que, em vez de ter dinheiro no banco, elas fazem o consórcio. Aquele dinheiro que ela tinha no banco, ela dá lance e contempla e fica ganhando rentabilidade sobre todo o crédito.
Esse é o grande diferencial em rentabilidade no consórcio. Muito bom. E qual que é a rentabilidade quando eu contemplo a carta? Qual que é a rentabilidade do meu dinheiro que eu não quero utilizar a carta? Contemplei uma carta de 1 milhão e não tenho interesse de utilizar ela. Sim. Qual é a rentabilidade? A rentabilidade, bem interessante esse ponto, Liliane e Felipe, porque o que acontece? A rentabilidade padrão ali é 90% CDI, tá? Só que acontece, essa rentabilidade não é sobre o valor que tu já aportou, que eu quero dizer, tu pagou 10 mil reais, tu tem 10 mil reais no consórcio. Tá, isso. Contemplou... Que foi o que eu tirei do meu bolso e botei lá. Isso, e tu adquiriu uma carta de 100 mil. Tá. Então tu contemplou hoje, tu não vai ganhar rentabilidade sobre os 10 mil que tu colocou lá hoje, que saiu do teu bolso. Tu ganha rentabilidade sobre todos os 100 mil. Sobre os 100 mil, sobre um dinheiro que eu nem guardei ainda. Um dinheiro que tu nem formou e que tu nem tem ainda. Então tu ganha rentabilidade sobre um valor que é muito maior do que tu ganharia deixando aqueles 10 mil aplicados em outro investimento. Espetacular. Espetacular. Eu acho que essa é a sacada de fazer aumentar o capital. A grande jogada aí não é quanto tu ganha, é como tu ganha. Como tu tá ganhando sobre um crédito que tu não tem. Né? Que é diferente de tu ganhar sobre o que tu Logicamente. Entendi. Primeiro, no caminho, eu preciso iniciar o meu consórcio, né? Iniciar a caminhada, pagar ele, aguardar ser contemplado, que posso ser contemplado no início, posso ser contemplado na metade, como eu posso ser contemplado no final. A probabilidade de eu ser contemplada no início é a mesma de eu ser contemplada no final. Porque as chances são as mesmas, né? E o fato é que ela vai acontecer. E o fato real é que vai. Um momento, a única certeza do dia que você contrata o seu consórcio é que um dia você será contemplado. Mas você precisa começar. Se você não começar, isso nunca vai acontecer. Então, isso é muito importante o pessoal de casa entender que ele precisa iniciar esse chão, essa estrada, porque, para mim, o tempo passa tão rápido. O que são 5 anos? Nossa filha já tem 11. Estralar de dedos. Num estalar de dedos. Mas essa parte de começar, de planejar, no investimento também é assunto que sempre aparece, porque justamente as pessoas têm os seus rendimentos, né? Sim. E acabam pensando em realizar algum desejo, algum sonho naquele mês. Então, nesse mês eu não vou guardar nada. Aí, mês que vem, aparecem outras coisas, né? Não é? Sim, Sempre. Vai aparecendo. Nós somos a todo momento tentados. Exato. Né? A todo momento tentados a adquirir... Consumir. Então, ter esse planejamento no investimento também é muito semelhante ao papo do consórcio. Ou seja, qual o percentual que eu vou destinar para guardar das minhas rendas por mês? X. Tem pessoas que conseguem fazer esse planejamento em percentual, né? Porque principalmente quem tem variável, né? Uma renda variável. E tem outros que pensam num valor fixo, né? Vou guardar todo mês R$1.000, vou guardar todo mês R$500, sei lá. Então existe essa ideia e chegar nesse ponto já é muito difícil. E o segundo ponto é, diferente de um consórcio que tem um boleto para me cobrar, né? Para guardar, ter essa disciplina de guardar um investimento todo mês é bastante difícil, mesmo para quem é muito disciplinado. Guardar. Sabe que a Landon fez um estudo sobre um percentual de pessoas que guardam dinheiro todo mês de uma forma contínua por longo prazo. E o percentual foi muito pequeno. Vamos pensar assim, 97% das pessoas não guardam dinheiro. O guardar, eu digo, não é guardar 1, 2, 3 meses, depois ir lá e gastar. Tu tem que guardar por anos. Então, o consórcio, ele faz com que tu tenha essa disciplina. E a gente tem muitos clientes que nos procuram, não porque querem comprar um bem, Felipe, simplesmente porque elas querem guardar dinheiro. Fazer uma obrigação de guardar. Se eu não receber aquele boleto todo mês, eu não vou guardar. E o consórcio, ele te dá essa condição. Tu vai pagando a parcela todo mês, está guardado, contemplou, tu ganha rentabilidade. Lá no final do plano, tu saca todo ele em espécie e tu dá destino para o fim que tu desejar. Que demais, né? Sabe, Mica, que voltando às nossas histórias, enfim, para quem está chegando agora no nosso canal, nós começamos a nossa vida com o consórcio. A primeira casa que nós compramos foi com o consórcio. E eu lembro que na época o consórcio era meu, nós casamos e
nós temos uma organização de separar as contas lá de casa. Então, eu tinha a minha parte do consórcio a ser paga. Foi muito interessante, porque na época eu devia ganhar uns R$2.000, 2.000 e quase 3.000 talvez. E a parcela do meu financiamento da casa era 1.900. Isso machucava, porque, claro, aperta, né? O nosso custo de vida era outro, enfim. E aí um colega meu me apresentou o consórcio, na época do Itaú. E ele disse, o que tu tá fazendo com financiamento? Tu é louca? Não, vai fazer um consórcio. Fiz um consórcio e pagava junto com o financiamento o meu consórcio. A parcela do consórcio era em torno de R$800, R$900. Olha a diferença do valor do financiamento. Eu pagava R$1.900 e a parcela do consórcio era R$900, R$800, R$900. Aí ofertamos lance 1 mês, ofertamos lance 2 meses. No 3º mês contemplamos. Eu substituí o financiamento pelo consórcio contemplado. Reduzi o prazo, que meu financiamento era de 30 anos, uma eternidade. Como é que eu fui fazer isso? Hoje eu fico pensando, como é que eu fui fazer isso trabalhando em banco? Por 15 anos, que era tempo da carta. E obviamente, quando tu tem um objetivo, que é o quitar aquela carta, quitar aquilo, chegar no final daquele caminho, tu vai focar todo o teu dinheiro naquilo. Tu vai fazer... Nós liquidamos em 5 anos a carta do consórcio. Então, assim, é muito legal. Eu me apaixonei na hora. Porque, assim, foi rápido. Foi mais rápido do que eu pensava de ter que me livrar daquela dívida do banco. Enfim, aquilo me incomodava. E era caro. Então, essa é uma possibilidade, né? Com certeza. Por isso que é importante a pessoa que hoje, por exemplo, vai buscar o primeiro imóvel e está buscando informações de linha de crédito no banco, que ele venha conhecer a opção do consórcio também, que é uma linha de crédito muito mais econômica. Eu atendi já muitos clientes que têm financiamento bancário e eles trazem os extratos para nós, que eles falaram, Michael, se eu tivesse a informação do consórcio naquela época que eu fui financiar, eu tinha feito o consórcio. Mas, enfim, está tudo certo, tu pode financiar, pode fazer por consórcio, está tudo ok. Mas o consórcio, sim, ele te possibilita diminuir o teu custo final dessa aquisição que tu fez pelo financiamento bancário. Porque o consórcio, Felipe, ele te permite, quando tu contemplar, quitar todo o financiamento bancário. Ou seja, o banco vai retroagir todo aquele custo financeiro que tu teria, na grande maioria, hoje em 35 anos, e o máximo que tu vai acontecer é tu quitar em 15. Vamos pensar assim, extrapolando o prazo do consórcio, né? Certamente tu vai quitar antes pelo consórcio e o teu custo final vai ser menor. Vamos pensar assim, nós somos vizinhos. Eu tenho um apartamento de 1 milhão que eu financiei. Vou ter um custo final quase de 3. Tu tem o mesmo apartamento, só que tu fez pelo consórcio. Tu vai ter um custo ali de 1.200, 1.300 no máximo. Olha 200 a mais, o outro é 3 vezes mais. Olha a diferença de custo e de tempo. E uma coisa bacana do consórcio, claro que, enfim, eu entendo do consórcio, a gente sabe, ele tem correção, né, Mica? Então, muitas vezes a correção, ela pode sobressair a taxa de administração, né? Com certeza. Ela vai alavancando, então ela supera a taxa de administração. Então, uma coisa que para ti inicialmente era um custo, tu acabou juntando mais valor do que a própria taxa de administração. Ele superou a taxa de administração. O que acontece? Quando tu faz uma carta de crédito, tu vai ter um prazo para contemplação, tu tem que ter essa correção até para acompanhar a valorização dos imóveis, né? E depois que tu contemplou, mesmo tu tendo correção, o teu patrimônio, o teu imóvel, ele está corrigindo também. E às vezes essa aquisição que tu fez lá atrás, por exemplo, tu comprou um apartamento de 1 milhão e aconteceu algumas infraestruturas em torno desse prédio com que fez que ele supervalorizasse de 1 milhão, hoje vale 3, tu tem essa possibilidade de ganho financeiro na própria venda desse imóvel futuramente, se tu quiser transformar isso aí em liquidez, né? Mas tem um detalhe que eu queria comentar sobre taxa de administração, que eu, como trabalho em banco a vida inteira, e a maioria das pessoas vê a taxa do empréstimo, a taxa do financiamento,
a taxa do financiamento do carro ou a taxa de administração, né, com maus olhos, mas a gente tem que lembrar que é o custo do dinheiro. O dinheiro tem um custo. Muito bom. Então, todos nós temos que pensar o seguinte: se nós tivéssemos o dinheiro, se nós fôssemos um banco, né, ou um banco pessoal, e alguém viesse me pedir dinheiro emprestado, foi assim que começou o banco há muito tempo atrás, ou seja, qual é o custo do dinheiro no tempo? Existe um custo do dinheiro no tempo. Esse custo do dinheiro, normalmente, ele é convencionado como a taxa de juros brasileira. Então, nós poderíamos fazer um acordo aqui que você vai me pagar para mim te emprestar esse dinheiro. Poderia nascer um banco assim, né? Nesse papo. Olha, como é que você vai me pagar esse dinheiro ao tempo daqui a 6 meses? Nós vamos trocar por quê? Em troca, é a inflação. Então, você vai me repor a inflação ou você vai me repor aquilo que eu ganharia com esse dinheiro aplicado em outro lugar, né? É o famoso empréstimo de pai para filho, né? Eu te empresto um dinheiro, mas pelo menos tu me paga aquilo que eu ganharia em outro lugar. Então, o custo do dinheiro no tempo, ele existe de qualquer forma, mesmo que a gente faça um empréstimo entre amigos, né? É difícil que seja 0 a 0, né? Se for 0 a 0 é de amigo mesmo, de irmão, mas na verdade, matematicamente, isso no mundo das finanças, o dinheiro tem um custo no tempo, né? Em tese é esse. E aí a taxa de administração é só um componente. Então existe o juro do financiamento, o juro do empréstimo, o banco também te remunera na hora que tu deixa o dinheiro lá comigo aplicado. O custo do dinheiro no tempo, baseado naquilo que você está aplicando, né, conservador ou agressivo e tal, eu vou estar te remunerando no tempo, né? Então a taxa de administração também eu vejo assim, que não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem que comparar ela com outros custos do dinheiro no tempo. Então, ou seja, o básico seria o seguinte: quero comprar um carro agora. Eu teria duas. Hoje. Agora. Eu tenho 3 maneiras. Ou eu tiro o meu dinheiro que está lá aplicado comigo, que é o famoso descapitalizar que a gente estava falando antes, só que daí eu vou deixar de ganhar 1% ao mês. Né? Vou arredondar. Tá ganhando comigo lá 1% ao mês. Tem 100 mil reais aplicados. Esse 1% que dá próximo de R$1.000, se ele comprar o carro à vista, 2 problemas. Ele se descapitalizou. Tá, se deu uma dor de barriga, não tenho de Não onde tenho tirar. mais dinheiro, né? Porque se eu tiver os meus únicos 100. Ao mesmo tempo, aquele 1.000 que eu tava ganhando todo mês de uma renda passiva, não vou ganhar Não tenho Não mais. vai ganhar mais. Então, ou seja, eu poderia dizer o seguinte: tá, então isso eu não quero fazer. Tá bem. Aí eu vou buscar dinheiro vivo no banco emprestado. Aí lá o financiamento do dinheiro vivo tem o custo de 5% ao mês, dinheiro vivo. Péssimo, não quero. Empréstimo pessoal. Né? Aí eu vou buscar um financiamento do veículo lá numa concessionária, o carro novo. Vamos arredondar que seja 1.2, 1.4, 1.5, dependendo do carro, se é o ano mais novo, mais velho, 1,5. Também não quero. A taxa do financiamento, quanto que é, do consórcio, quanto que é o mês? Média de 0,13. Então, eu tenho um monte de comparações para fazer. Eu posso queimar o meu dinheiro, deixo de ganhar 1% ao mês. Eu posso pagar para vocês uma taxa de administração para que vocês me ajudem a conquistar o bem, não hoje, mas amanhã, depois da manhã, com planejamento, ao custo de 0,10. Ou eu posso pegar um dinheiro pessoal ao custo de 5, ou eu vou financiar um carro a 1,5. Todos eles têm custo do dinheiro. Então, não se pode ver a taxa de administração do consórcio com maus olhos, porque o custo do dinheiro no tempo existe em todos os lados. Sempre existe. E eu tenho um exemplo bem interessante sobre essa tua linha de raciocínio, Felipe. Porque vamos pensar assim, ó, tu pegou um empréstimo para comprar um veículo, ou comprar um imóvel, ou empréstimo pessoal. Tu já tem ali no contrato uma taxa pré-determinada, que ela pode ser fixa ou ela pode ser variável, né? Na taxa administrativa do consórcio, tu já tem uma taxa linear, que ela vai ser igual em todos os meses, só que essa taxa que tu tem, tu pode reduzir o custo dessa taxa quando tu for comprar o imóvel. Vamos pensar que tu comprou uma carta de 1 milhão, tu tem uma taxa administrativa X, esse é o teu custo, ponto. Só que com esse 1 milhão, quando tu for comprar um imóvel, por exemplo, vamos dizer que tem um imóvel que vale 1.100.000. Só que com o consórcio tu paga à vista. Se eu chegar assim, ó, eu te pago 1 milhão no dinheiro e a pessoa te vender, eu economizei 100 mil reais. Então aquela minha taxa administrativa sobre 1 milhão Já não foi mais aquela vai mesma. ser menos 100 mil, porque Muito eu consegui bom. reduzir lá na frente. Já quando tu financia,
tu já está com o bem, tu já está com a taxa pré-fixada. Muito tu não consegue bem. diminuir esse custo. Verdade. E essa é a vantagem do consórcio. Muito bem colocado. Ambas as argumentações são muito bem colocadas, porque é importante explicar a taxa e que tudo tem taxa na vida. Dinheiro custa dinheiro, não Isso aí, adianta. exatamente. E que uma boa negociação à vista, ela é sempre muito mais vantajosa. E se você se organizar e fizer o seu consórcio e conseguir manter a organização, assim como ir para academia, assim como ler bons livros, assim como é mais uma das boas atitudes que a gente toma na vida que nos levam à prosperidade. Então, é importante sim iniciar o seu planejamento e o seu aporte mensal em algo que traga benefícios para você no futuro. E não algo que muita gente acaba não se programando, pensa no hoje e não aporta. Amanhã eu faço, e esse amanhã nunca chega. Na verdade, o amanhã chega, mas ele chega desprevenido. Muitas vezes a pessoa precisa de dinheiro, não tem, não pode pegar mais, né? Porque já foi muito tarde, né? Muito que bem. Eu tenho outra situação para conversar com vocês, que é a seguinte. Meus queridos, eu tenho um terreno, eu trabalho, tenho uma boa renda, trabalho muito bem, tenho um terreno e quero construir nesse terreno. Eu vou casar. Vocês sabiam que eu vou casar? Não sabem? Então estão sabendo. Mas eu quero construir. Só que a gente tem um dinheirinho guardado, mas a gente não quer usar esse dinheiro. A gente não tem o suficiente para a construção, que isso muito acontece, todo dia a gente ouve isso. Tem um dinheiro para a construção, uma parte, mas não dá para concluir a construção ainda. Ou eu estou recebendo uns jurinhos lá no banco. Como é que eu posso fazer? Olha, Felipe, essa questão de obra aí, todo mundo que começa quer terminar, né? A gente ouve muito, né, Liliane, o cliente falar, mas eu vou começar com recursos próprios, aí tu começa com uma vou ir tocando. Vai tocando e o negócio não termina e acaba não acontecendo. O que era um sonho vira um pesadelo, né? O que acontece? Tu tem um terreno, o consórcio te proporciona essa construção. Tu pode contratar o valor total para esse investimento, né? E tem formas de agilizar essa contemplação, ou seja, esses recursos que tu tem guardado nesse exemplo que tu deu, deixa ele no banco, rendendo juros, usa uma parte para pagar a parcela. E no consórcio, através da nossa assessoria, a gente tem meios em que tu consegue fazer um crédito, de repente, um pouco maior do que tu precisa, para a gente usar parte desse próprio crédito para dobrar as tuas chances de contemplações mensais. Porque além de tu participar por sorteio, tu vai participar por lance também, mas o mais legal, pagando só a parcela mensal. A gente consegue fazer isso. Perfeito. Agilizar a tua contemplação, sem tu se descapitalizar e tu usar todo o recurso para a construção desse terreno. Então, Sem me deixar triste e levar o recurso lá do banco embora. Com certeza. E com a obra concluída, hein? Boa. Opa! Mas então tu tá me dizendo que se a minha obra vai custar 700 mil, o terreno tá lá, e eu tenho terreno, e eu tenho um projeto que vai custar 700 mil no papel aqui para construir ele. Certo. Eu contrato uma carta um pouco maior que os 700, oferto um lance que nós chamamos de embutido, que é a própria carta, né? Disponibiliza uma parte, né? Isso. E o lance, pessoal, é bem importante contar isso. Lance, ele é informativo. Muita gente associa lance com lance de leilão, com lance... consórcio não é aposta. Isso é uma certeza. É a única certeza do dia que você começa o consórcio, que um dia você será contemplado. E o lance, ele é informado. Ou seja, eu informo quanto eu gostaria de antecipar daquele valor de crédito, mas eu apenas informo. Caso você seja o lance vencedor, o maior lance, a maior oferta de antecipação, aí você acaba levando o valor da carta. É isso, né, Mica? Isso, a gente tem a opção dos lances livres, que é quem dá o maior valor, né? Naquele exemplo que tu deu agora, eu preciso de 700 mil para construir.
Faz um crédito de 1 milhão, por exemplo. Vamos usar 300 Perfeito. mil para dar lance. E tu contemplou, tu recebe 700. Só que a pergunta que muitos clientes fazem, tá, mas eu vou perder 300 mil? Não, quando tu contempla que eu abato do crédito 300 mil e tu vai ter 700 para a obra, esses mesmos 300 mil que eu tirei do teu crédito, eu vou quitar parcelas do teu consórcio, ou seja, eu vou reduzir teu saldo devedor. Sim. Tu vai pagar sobre os 700. Diminui minha dívida também. Diminui tua dívida também, tu não perde nada. É que não é uma dívida, né, gente? É um investimento, né? Então a gente diminui o que a gente teria que poupar lá na frente, né? A gente desconta, diz, olha, eu gostaria de poupar 1 milhão. Não, mas então eu vou poupar 700. Estou te avisando agora, então, ó, abaixa a minha régua ali para 700, porque eu quero juntar 700. Acho que é por aí, né? Faz Isso aí. sentido? Sim, faz Sim, sentido, sim. verdade. E no caso aqui, Leandro deu um exemplo de um imóvel, por ter um imóvel, um exemplo, né? Isso. Mas tem muitos clientes, Felipe, que estão construindo sobrados. Não precisa construir só um imóvel no mesmo terreno. Tu pode construir 3, 4 sobrados E vender? e vender e alugar os 4. Tu transforma, em vez de um imóvel, 4. Olha, isso é uma sacada, hein? Porque o que muitos fazem? Ganham a rentabilidade por um período dos aluguéis, né? Esperam valorizar a área e depois vendem esses sobrados. Ou Muito seja, bom. ganhou em locação e ganhou em rentabilidade do imóvel. Ganhou 2 vezes. 2 vezes. Muito bom, muito bem colocado, Mica. Isso é importante, porque são insights, são ideias que a gente acaba levando para o pessoal lá de casa, para eles saberem como investir, como aumentar o seu patrimônio, como prosperar na vida. E esse é o objetivo deste programa, é fazer com que você, que está do outro lado da telinha, prospere. Por isso, todo episódio a gente traz pessoas extremamente qualificadas que trazem para você o entendimento do que é guardar dinheiro, prosperar, aumentar o seu patrimônio. E nós estamos chegando no final do nosso podcast. Foi fantástico. Queria muito agradecer a vocês. Mas antes de mais nada, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores. TMG. Na TMG, tudo é tudo. E você que deseja fazer sua cidadania italiana, é aqui na TMG o lugar. Pois tudo na TMG é tudo. L'Héritage. Quem me veste e me mantém elegante assim? L'Héritage. Só poderia ser L'Héritage. E Ocean Crowdfunding. Um oceano de oportunidades de investimento. Aqui, você encontra o crédito ideal e o investimento ideal para você que quer aumentar seu patrimônio e quer fazer o seu dinheiro render. Muito bem, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença. Muito obrigada, Micael. Muito obrigada, Felipe. Obrigado. Foi rápido. Agradeço a oportunidade. Nossa, passou muito rápido. Muito rápido, que bom. O papo é bom, passa rápido. É bom, né? Fica muito bacana e a gente traz muito conhecimento para o pessoal de casa. A casa está aberta sempre para vocês, venham quando quiserem. Obrigada a vocês de casa que nos acompanharam, nos assistam. No próximo episódio tem mais Consórcio Descomplicado aqui no nosso canal. Um grande beijo e até breve!